Salve, salve, pessoal! Muito boa tarde. Eu sou Michele Rodrigues, especialista em inovação e PM na Performati. Estarei conduzindo vocês nessa jornada de imersão na temática Environmental, Social and Governance, ESG, que é um termo que surge lá no início dos anos 2000 e que se refere às práticas ambientais, sociais e de governança de determinada instituição, né? Esse tema vem ganhando bastante notoriedade, vem sendo amplamente difundido no mundo corporativo de maneira cada vez mais intensa a partir de janeiro de 2020, quando a BlackRock publicou uma carta, né, que a BlackRock é um dos maiores fundos de investimento do mundo, e que, em linhas gerais, ela afirmava que iria desinvestir em empresas que não adotassem critérios ESG. E aí, alguma das falas também descritas nessa carta é: para prosperar, a companhia terá que entregar não apenas uma boa performance financeira, mas também tem que mostrar como faz uma boa contribuição para a sociedade. É de arrepiar, né? A BlackRock, para quem não sabe, além de ser, não é só a maior gestora de fundos de investimento do mundo, mas ela também gere mais de 6,5 trilhões de dólares dos ativos dos principais mercados globais. Então, realmente é uma entidade que tem bastante relevância e credibilidade, né, para falar o que precisa ser dito. E em 2021 ela também ratifica a sua aposta, né, numa agenda ambiental, ela endossa alguns interesses, inclusive atualiza seus princípios globais, as suas diretrizes, né, e coloca em destaque também a diversidade racial e a diversidade de gênero. Olha que bacana. A gente sabe, claro, né, que existe ainda um longo caminho pela frente, né, com relação a ESG. A gente sabe que existe cada vez mais avanços, né, sobre vários aspectos social, governamental, ambiental, das empresas, da sociedade como um todo, querendo adotar essas práticas e fazer com que isso se torne não algo obrigatório, mas algo que está entranhado aí na nossa cultura. Mas a gente sabe que esse não é um caminho muito rápido, né? E não é um caminho onde que toda a sociedade já está totalmente madura. Mas, enfim, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como é que a gente quebra as barreiras, como é que a gente consegue fazer com que essa transição, né, se torne cada vez mais intensa e torne também um processo cada vez mais natural. E o primeiro painel, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os avanços que estão relacionados a práticas ESG no âmbito da inovação, eu vou chamar 3 pessoas que são, assim, referência nos temas, né, que trabalham em instituições aqui no Brasil que dão show nesse aspecto, para dividir com a gente um pouquinho de como é que é isso na prática. Eu vou chamar, então, para estar conosco a Simone Terminaskov, se eu não falei o sobrenome certo, por favor, desculpe, Simone. Ela é VP de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade na Novo Nordisk Brasil. O Flávio Borges, que é CEO da rede de franquias Ultra Eco e diretor ESG da Campinas Tech. E a Luciana Oric, que é consultora da CQ Circular Sustentabilidade. Vem para cá os 3, porque a gente tem muita coisa para falar a respeito desse tema, né, de inovação relacionada ao futuro sustentável. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Simone, me fala, como é que a gente fala o seu sobrenome da forma certinha? Eu cometi uma gafe, desculpa. Não, agora não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo a Simone. Ok, a Simone disse que vai entrar e sair de novo. Até que ela retorna, Luciana, por favor, se apresente para a gente um pouquinho, fala quem você é, o que você faz, né? Pois não. Bom, meu nome é Luciana Oric, eu montei a CQ Circular Sustentabilidade faz 18 anos, eu sou engenheira de alimentos, mestre e doutora em engenharia química e sempre atuei na área de sustentabilidade. Há pouco tempo também assumi a gerência de mercado do Senai São Paulo, mas venho atuando muito tempo com sustentabilidade, estruturei cursos de indicadores ESG. A minha empresa presta assessoria para 4 organizações para implementar a jornada de sustentabilidade, então estou aí no mercado há um bom tempo. Tem propriedade no tema, né? Não é uma coisa rasa, isso é muito bom. Não, Flávio, só diga. pode falar uma coisa que muito Claro, importante que eu não deixei, claro. e a CQ Circular é a empresa que está apoiando aí a Fundepag com todas as consultorias que serão feitas para as empresas contratantes da nova plataforma ESG deles.
Excelente, muito bom. Flávio, por favor, conte para a gente um pouquinho de quem é você, o que você faz, né? Você que tem aí 2 chapéus, divide com a gente um pouquinho das suas responsabilidades dentro desse tema. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Simone, Luciana. Boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando aí. Meu nome é Flávio Borges, eu sou o CEO da rede de franquias Ultra Eco, com sede na cidade de Campinas, né, no estado de São Paulo, e desde 2012, né, que eu empreendo, sempre buscando aí a preservação do meio ambiente, né, no ramo que a gente atua, que é de estética automotiva, tudo. E em 2014 eu fundo a Ultra Eco, e em meados ali de 2017 eu resolvo franquear a empresa, onde hoje a gente encontra-se aí em 4 estados, né, e mais de 20 unidades, né. E esse ano, né, mais aí no dia 1º de agosto, né, então a gente tem alguns dias aí, a gente assume a diretoria ali de ESG da Campinas Tech, né. Então é um cargo importante que precisa ser desenvolvido ainda no Campinas Tech, e aí a gente tem esse desafio aí pela frente de desenvolver essa área. Que coisa mais boa e que tamanho de responsabilidade, né? Porque um hub de inovação voltado para essas práticas, ele exige, né, uma solidez muito grande, não só no tema, mas também com relação ao exemplo que precisa ser dado, né? A gente não pode fazer com que o tema seja só um quadro na parede, a gente tem que realmente, né, mostrar que as práticas, elas seguem todo o processo, desde a captação do recurso, da seleção da startup, da hora de orientar uma empresa de base tecnológica que vai, de certa forma, fazer o trabalho conosco, de influenciar a sociedade que está ali para que ela também se beneficie. Muito bacana, Flávio. Depois a gente vai trocar figurinhas a respeito disso, que eu super interesso. E Simone, que agora está de volta. Agora Agora sim. Que bom, que bom. Conte pra gente quem é Simone e como que a gente fala o seu sobrenome, porque eu cometi uma gafe. Nossa. Imagina, Michele. Antes de mais nada, boa tarde para os meus colegas aqui de mesa, quem está nos assistindo. Simone Cherniakowski, muitas letras, mas você vê que não é tão complicado assim de falar. Eu sou vice-presidente de assuntos corporativos e sustentabilidade da Novo Nordisk. Novo Nordisk é uma empresa de saúde de origem dinamarquesa, centenária, muito conhecida em algumas áreas terapêuticas, como diabetes, obesidade e algumas doenças raras. E para a gente, e eu representando aqui a empresa, é um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento em torno do tema, que é um tema tão pujante e tão, eu diria, inovador como é o ESG e o uso de tecnologias. Excelente. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Simone, que eu sei que a Novo Nordisk, né, eu tenho algumas interações com a empresa, eles se preocupam muito mesmo com essas questões, inclusive da quantidade, né, de emissão de carbono em viagens e tudo mais. Existe, claro, não é só isso, né, gente? Quando a gente fala de ESG, nós não estamos falando simplesmente de uma ação, a gente está falando de um conjunto, né, de práticas, né, de consciência, de ações, enfim. Mas eu achei muito interessante, né, até algumas interações que eu tive com o time, de você não pode, né, ultrapassar determinado nível, né, de consumo aí de gás carbônico, porque isso fere, né, as metas que a empresa estabeleceu. Eu achei muito bacana e é algo muito sério dentro da Novo. Conta pra gente como que são essas práticas, além dessa que eu citei aqui de maneira rasa, o que mais vocês têm dentro de casa e como que esse tema, né, ele figura aí dentro das estratégias, inclusive de resultados globais da companhia. Bom, Michele, a tua pergunta é bastante ampla e, de fato, a Novo ela tem compromissos globais assumidos com diferentes órgãos regulatórios, principalmente os da Europa, na medida que ela tem a sua base na Europa, em torno de algumas questões que são bastante materiais para a companhia. Então, você estava falando da questão de CO2, obviamente, isso converge com as ambições ambientais, né, de ser uma companhia net zero até 2045. Então, isso, obviamente, está dentro de uma agenda bastante ampla, que passa pela questão de CO2, mas passa pela questão, obviamente, do uso de materiais menos poluentes, né? A gente usa eminentemente o plástico, por exemplo, que é usado nas nossas canetas, então
Depois eu posso até elaborar um pouquinho melhor a respeito dessas ambições ambientais, e passa também, obviamente, pelo uso racional de recursos naturais, como a própria água, né, que é uma matéria-prima tão cara, e para a indústria mais cara ainda, quando você pega um produto, por exemplo, como a insulina, você está falando que 99% é água, né? A agenda ela é bastante ampla, como o próprio tamanho da companhia. Então, a Novo Nordisk ela tem uma história conectada ao mundo da saúde, à diabetes particularmente, mas nossa principal missão, né, que está colocada como um propósito corporativo, é impulsionar mudanças para combater, para derrotar doenças crônicas graves. Quando eu falo de doenças crônicas, são doenças que são altamente impactantes, que são altamente prevalentes na população e que você vai conviver durante a sua vida. Então, aqui, no caso, eu estou falando de doenças, por exemplo, como diabetes e obesidade. A Novo coloca a sua estratégia de sustentabilidade bastante conectada a esse propósito. Como é que ela pode garantir que esse paciente, que é um paciente crônico, né, que vai ser crônico o resto da sua vida, ele consiga ter, por exemplo, o acesso à saúde, né? Ele depende desse acesso para ele poder ter uma condição de vida melhor. Então, dentro do recorte do S, dentro do ESG, a gente tem um aspecto chamado equidade em saúde ou acesso em saúde, que diz respeito justamente a prioridades e iniciativas que a companhia lidera para fazer com que o paciente consiga viver plenamente a parte da sua condição, viver plenamente longe das complicações. Então, diabetes, por exemplo, é um caso interessante, né? É uma doença altamente prevalente, todo mundo conhece, né? Pessoas que têm diabetes do tipo 1, que normalmente é mais característica em crianças e adolescentes, ou diabetes do tipo 2, que está mais relacionada a estilo de vida e está muito relacionada à obesidade. Como é que a gente faz essa conexão? A garantir acesso à saúde. Então, eu queria trazer um exemplo, por exemplo, de um projeto que nós temos, em parceria com uma startup social, chamado SS Brasil, onde a gente testa modelos de intervenção em comunidades, em pessoas que moram em comunidades altamente vulneráveis, para garantir que aquela pessoa tenha o acesso especializado, atenção especializada, para que ele consiga viver plenamente longe das complicações da doença. Então, eu gosto desse exemplo porque não é trivial você falar num país continental como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, dos quais 75% dependem aí do sistema público de saúde, como é que você faz chegar a acesso especializado? Então, essa startup ela tem um modelo, né, de inovação social baseado em tecnologia, para fazer com que esse paciente tenha um diagnóstico preciso e, mais do que isso, tenha um cuidado integrado, multidisciplinar, usando ferramentas, por exemplo, como telesaúde. Acho que esse é um exemplo interessante que faz um recorte bastante proprietário sobre o S, mas já vinculando o tema da inovação e da tecnologia. Eu não sei se eu respondi completamente a tua pergunta, mas eu tentei endereçar aqui para os tópicos que a gente trabalha dentro da Novo, na nossa agenda de sustentabilidade. Não, foi excelente, né? Trouxe de maneira bastante consistente, né, a responsabilidade que vocês têm, o cuidado que têm, e como que vocês estão realmente fazendo com que isso se desdobre em ações práticas, né, dentro dos produtos que vocês entregam para a sociedade. E aí, Simone, como você falou dessa interação com a startup, eu vou trazer uma pergunta para o Flávio, porque como ele vai inaugurar daqui a pouco, né, o Campinas Tech, enfim, sobre essa ótica, né, de relacionamento com o ambiente de inovação e trazendo aí empresas de base tecnológica e startups que consigam, né, facilitar esse trânsito, como a Simone bem colocou, né? Às vezes você precisa de apoio de uma empresa que já tem alguma coisa ali pronta para facilitar o cumprimento de um objetivo, de um propósito que você tem. Né? E quando a gente pensa no relacionamento com o ecossistema de inovação, as startups têm um papel muito claro na facilidade, né, de implementação, né, de não só tecnologias, mas de quebrar paradigmas, né? Muitas das vezes, antes da gente ter esse boom aí, né, a gente tinha muita dificuldade em fazer coisas, né, que hoje são muito
práticas são muito simples, como você não precisa ter a sua estrutura toda dentro de casa, você pode descentralizar, né? Você não precisa fazer com que todos os funcionários sejam seus, você pode ter mão de obra terceirizada que te entrega valor. Como que as suas ações dentro do propósito aí, né, do Campinas Tech vão aproximar realmente os interesses do mercado corporativo com os interesses da sociedade, né, nesse aspecto ESG? Hoje precisa, eu vejo, né, que precisa ter essa interação maior, né, entre eu vejo a sociedade em si, né, e essa aproximação, né, com as empresas. E eu vejo que, independente do tamanho da empresa, né, acho que precisa ter essa interação. Então, hoje nós temos, como eu disse, né, assumimos recentemente, aí, já tem 21 dias, né, 21 dias, e a gente tem uma relação de projetos aí para que a gente possa realmente fazer essa ligação, né, e chamar empresas, chamar startups, né, para que possam estar bem mais próximos da gente aí, da Campinas Tech, e colocando a sustentabilidade, né, e o ESG como uma ferramenta importante, né, para desenvolver e aproximar essas empresas, essas pessoas aí, né. Então, existem alguns projetos que a gente vai apresentar, inclusive, a gente está conversando internamente primeiro, né? E agora, em setembro, a gente começa a apresentar e vai ter um momento de muito diálogo, né, entre essas empresas para saber ali o que esperam as Big Techs, né? As empresas ali de médio, pequeno porte, que esperam da Campinas Tech, o que a gente pode fazer ali para realmente ter essa aproximação, né? Apresentar a Campinas Tech, inclusive, para muitos que ainda não conhecem, né, o projeto, tudo. Então, realmente fazer essa apresentação, inclusive, para a sociedade, né? Então, para as pessoas aí. Então, é nessa linha, basicamente, que a gente vai trabalhar, principalmente a nossa diretoria aqui de ESG. Excelente. E aí, eu pego um pouco disso que a gente ouviu, né, até agora e trago para a Luciana. Luciana, quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só de plantar árvore. Até um tempo atrás, as pessoas achavam que era muito em cima de questões pura e simplesmente ambientais. A gente tem vivido isso, inclusive agora, com essas questões climáticas muito latentes, né, que talvez isso está trazendo esse tema ainda mais intensamente para o dia a dia, né, de todo mundo, porque todos nós estamos, de certa forma, sendo impactados com isso, cadeias de produtividade, cadeias, né, logística, enfim. Mas pensando no seu trabalho de orientação e consultoria, né, como é que você, né, orienta, ou como é que você inicia esse trabalho de facilitar a adoção dessas práticas dentro de uma instituição que está começando e não sabe por onde vai, né? Como que funciona isso na prática, essa adesão, né, para quem ainda é muito tímido no tema? Bom, eu acho que aí está mudando, a gente está num período de mudança de mindset, porque vem sendo um sistema puxado. As grandes corporações têm metas e respondem a aspectos regulatórios, como a Simone bem trouxe, e vão ter relatórios aí que devem ser preenchidos na Europa, que é o grande líder aí do tema, mas a gente tem a CVM brasileira também, que a partir de 2026 as grandes corporações têm que emitir um relatório de sustentabilidade integrado a toda a questão contábil deles, e dentro desse relatório você acaba sendo embutido a sua cadeia de valor, porque não adianta você ser uma empresa sustentável e adquirir seus produtos de quem está fazendo um péssimo trabalho ao meio ambiente e à sociedade. Então, a gente se refere muito quando se fala de gás carbônico equivalente da escopo 3, né, que é da cadeia de valor,
Mas o escopo 3 você é responsável também por quem você adquire, inclusive aos aspectos de direitos humanos e sociais, né? A gente já viu grandes escândalos aqui, inclusive no Brasil, sobre uma empresa que compra, não são em suas operações, mas de um fornecedor dela, com trabalho escravo, e o que aconteceu isso nas suas ações. Então, ESG hoje, ela veio puxado, como você disse, do mercado financeiro, porque ela tem muito a ver também com gestão de riscos dos negócios. Então, ela vem do mercado financeiro porque uma empresa que não presta atenção nos aspectos de sustentabilidade, ela é uma empresa de imenso risco para investidores. Então, a hora que você começa a falar o que eu tenho que fazer numa primeira implementação, primeiro sinceramente, eu acho que o maior trabalho é ver as empresas acordarem que já não é mais uma opção elas integrarem ou não a agenda de sustentabilidade. É uma questão de mercado. Se elas não tiverem alguns compromissos em bem curto prazo, eu acho, elas perdem grandes clientes que já vem puxando os dados. Então, eu acho que esse diagnóstico e essa compreensão do que é um diagnóstico de maturidade dela, de em que pé ela está em relação à sustentabilidade, porque também é muito equívoco falar, mas o que eu faço, a essência da minha operação já é ESG. Eu falo, não, ESG não são as suas operações do dia a dia, é o que você faz além, né? Não é aquilo que você recebe por isso. Então, é um mapeamento de processos, é ver o que eles fazem. Às vezes, em compensação, eles fazem muitas coisas, mas não tem coleta de dados estruturados, e sem dados, você não tem o que prestar, dizer o que você faz para prestar um relato para um demandante. Então, eu acho que essa integração é levar uma jornada estruturada de implementar, que é importante, e que seja realística a característica, é o momento econômico da empresa, né? Não adianta, não existe uma receita única para todos. O ESG, a sustentabilidade, tem que estar integrado à estratégia de negócios da empresa, tem que ser coerente com o porte, com a maturidade tecnológica da organização. Então, existe sim um primeiro detalhamento para você dirigir melhor esse caminho, essa trilha que ela deve percorrer. Excelente. E a Luciana foi falando, eu fui pensando num aspecto, né? Onde entra o governo nisso? Quais são os incentivos que o governo oferece para que as empresas adotem essas práticas? Porque lá atrás, quando a gente tinha muita dificuldade em adoção de tecnologias, né, foram criadas algumas ações, lei do BEI, lei da informática, enfim, para que as empresas pudessem também inovar. Isso muito em virtude, né, das perdas de ranqueamento global que o Brasil foi tendo, né, nos seus acordos ao longo dos tempos. Não era competitivo porque as nossas tecnologias, comparadas a outros países, eram muito obsoletas e era caro. Se você não é uma empresa, né, muito grande e que faturava milhões, você adquirir ferramentas mais atuais. E não somente por isso, mas a gente estava muito deficitário. E foram feitas essas ações para tentar meio que equilibrar e fazer com que todo mundo pudesse adotar práticas de tecnologia e inovação, enfim. E aí, quando a gente olha para o tema ESG, o que o governo, e eu queria ouvir de vocês, porque cada um está vinculado a uma área, né, específica, tem um olhar diferente. Eu queria ouvir de vocês o que o governo, sobre, né, a ótica do setor que vocês representam, tem feito de maneira prática para estimular realmente a adoção de práticas ESG. Nós não estamos falando só da COP30, que tem uma série de agendas, enfim, mas de forma bem palpável. O que tem feito? Quem quer começar, Simone? Posso elaborar, Michele, não tenho uma resposta plena para poder te dar, mas assim, hoje existe dentro da estrutura do Ministério da Saúde uma secretaria voltada à saúde digital. Então, isso já fala por si só o fato de ter uma secretaria que tem esse olhar para como é que você pode, de fato, ampliar o acesso à saúde e tem que colocar nessa questão a questão da inovação ou da tecnologia. Você viabiliza a questão do acesso à saúde, né? Porque os números que se colocam no Brasil, eles se aplicam para todo mundo. Você tem um país continental,
você tem 200 milhões de habitantes, dos quais 75% dependem exclusivamente do sistema público de saúde, e essas pessoas estão espalhadas por 5.570 municípios, sendo que a grande maioria deles não tem acesso à atenção especializada. Existe um número que diz que 65 milhões de pessoas não têm acesso à atenção especializada. Então, como é que você cuida dessa pessoa que tem uma condição crônica, né? Estou falando de diabetes, obesidade, asma, mesmo câncer, né? Como é que você faz a jornada do cuidado para esse paciente? Se você não tiver a integração digital dentro dessa linha de cuidado, você perde o paciente no meio do caminho. E que isso é o que custa muito caro hoje para o nosso sistema de saúde. Você tem uma boa atenção básica, onde você consegue atender, sei lá, 70% das necessidades, mas você tem todo um resto que hoje não é atendido. Então, eu vejo assim, o governo entende, de novo, eu não estou em nome do governo, mas não tem como falar em acesso à saúde dentro de um país como o Brasil, que tem um dos maiores sistemas públicos de saúde, sem falar do governo. Ele tem o seu papel. Mesmo esse programa que eu comentei na minha fala anterior, desse projeto em parceria com a startup social, ela só acontece porque a startup se conecta com o SUS local. Então, se ela não conecta com a Secretaria Municipal daquela região, não acontece, porque daí você não tem uma permissão de operar naquele local, né? Então, eles se retroalimentam. Não tem como fazer um projeto desse se você não tiver uma parceria com o poder público local. E isso a SS Brasil tem feito muito bem. Então, o que eu vejo, resumindo, é que existe uma preocupação em ampliar essa questão, em ampliar investimentos e ampliar a perspectiva de saúde digital no Brasil. Há um caminho ainda a ser feito, mas o que eu vejo é que já existe uma intencionalidade. Então, acho que isso já fala por si só. E para você, Luciana, dentro desse trabalho, né, de apoiar as empresas a fazer essa adoção prática mesmo, como é que você enxerga essa questão do próprio incentivo governamental? Olha, tem muitas linhas sendo desenvolvidas pelo governo federal e pelo governo estadual para implementações de ações estruturantes dentro dessa linha de sustentabilidade. Obviamente, você tem que se comprometer com uma meta e entregar os resultados para ter esse benefício de taxas mais atrativas e mais factíveis para a implementação. Além disso, por exemplo, você está 2 exemplos aqui do Senai São Paulo, junto com o Sebrae, Fiesp, atendendo as indústrias. Eles têm 2 programas, que é o Jornada de Transformação Digital e Jornada de Descarbonização. Essa última eu tive a oportunidade de acompanhar aqui, já dentro da instituição, e ela foi feita junto em parceria com o Desenvolve São Paulo, por exemplo, com uma linha de crédito Selic menos 4,5%, na transformação digital, e a gente trazendo isso para programas construídos dentro dessa jornada. E essa jornada para empresa que trabalha com empresas de até 8 milhões, ou seja, faturamento anual 8 milhões, ou seja, estou falando escopo 3 das grandes corporações, ela vai ter todo um diagnóstico e um inventário de carbono gratuito por especialistas da instituição, indo consultores que implementam e depois indo num segundo plano, porque não adianta você entregar um inventário, por exemplo, de carbono. Ninguém só quer ver a foto e fica por isso mesmo. O pessoal quer um inventário e aí você tem que estruturar uma meta para melhorar aquilo, né, para entrega para os seus fornecedores, para os seus clientes. E aí você tem que ter ações, e essa ação vai muito com melhorias do seu processo, com melhorias de eficiência energética, com recursos tecnológicos e de inovação, que aí sim você vai depender, são importantes essas linhas que o governo vem oferecendo, como um incentivo para as empresas conseguirem levar adiante essa mitigação, né? Porque você tira a foto e fala, eu estou assim, bom, e agora eu preciso melhorar. Como que eu faço isso? Além da consultoria, você tem que implementar algumas ações. Essas ações estão sendo bem amparadas pelo governo, sim. Ótimo. E no caso do seu olhar, sabe, Flávio? Eu lembrei de um projeto que eu participei há um tempo,
trabalhei numa empresa de telecom, e uma das dificuldades que nós tínhamos em conseguir, né, oferecer os nossos produtos em determinadas regiões aqui do Brasil, era porque as pessoas não tinham acesso à internet. E eu estou falando de municípios, na verdade não é nem municípios que se chama, né, são vilarejos localizados a 100 quilômetros de grandes centros, gente. Não é uma distância muito grande, a pessoa está lá longe, não. É ali do lado, é colado. Né? Dependendo do lugar que a pessoa estiver de São Paulo, 100 quilômetros é quintal de casa, né? E as pessoas não tinham acesso à internet. E isso tem o quê? 2, 3 anos, um projeto desse. E era até um projeto com participação do Facebook, enfim, que eles tinham algumas metas, né, para poder reduzir o índice de pessoas que não tinham acesso à internet, enfim. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Nesse trabalho que você tem, né, nos seus chapéus aí, de tentar encurtar essas distâncias, porque a gente sabe que a adoção de tecnologia é um fator de grande relevância para a gente conseguir mudar a sociedade, para a gente conseguir incluir as pessoas, para a gente conseguir, inclusive, fazer com que alguns cenários, né, que a gente tem hoje, né, se tornam menos críticos, enfim. Mas como que você, sobre o seu, né, papel, como é que você tem incentivos, né, de governo, às vezes até de iniciativa privada, para conseguir encurtar essas distâncias? Hoje a falta de informação, infelizmente, pega, né? E você vê assim, se a gente for analisar pela minha empresa Ultraeco, dependendo de onde você chega, dependendo da cidade, tudo, indo mais para o interior, né, dependendo da cidade, quando você chega falando assim, olha, é um sistema de lavagem automotiva que não utiliza água. Aí a pessoa, não, mas como assim? Não tem como. Então, se tiver barro, vai riscar todo o carro? Não. Né? Então, hoje nós temos uma cera, né, um produto que tem um alto teor de cera, eu consigo fazer a remoção, tudo. E aí a pessoa não acredita. Não vai, ele vai riscar o carro, tudo. Porque a gente, lá no nosso... Quando eu era pequeno, né? Não faz tanto tempo assim. Mas a gente brincava ali com o pai, né? Muitas vezes no final de semana, tudo. A gente... Qual que era o costume, né, da população, das crianças, tudo? É estar com o pai, com a mãe ali, lavando o carro, com água, tudo. Então, já veio com esse... a gente já cresceu dessa forma, gastando muito água. Então, quando você chega e a falta de informação, como a gente estava citando, muitas vezes não chega para determinadas regiões, cidades, isso aí é prejudicial. Você chega, a pessoa, nossa, parece que inventou a roda ali. Mas não é. Hoje, né, a gente tem essa possibilidade de preservar aí o meio ambiente por meio de um sistema como esse. Mas, assim, até citando ali a questão do governo, e eu não estou falando aqui se é um governo federal, né, municipal, estadual. Eu vejo que, até onde eu sei, eu falo que eu sei porque ouvi dizer, porque a gente não precisou ainda, mas a gente sabe que aparentemente tem o BNDES, que, né, dependendo se você segue algumas regras ali, você consegue um incentivo ali, ICMS, né, o verde, tudo. Então, tudo isso é importante, acho que tem que ter. A tendência, eu vejo que com a procura maior a cada dia de pessoas que buscam empresas, serviços, produtos eco, né, sustentáveis, tudo, aí eu vejo que a tendência do governo, que já tem olhado para esse lado, né, para o lado sustentável, tudo, eu vejo que a tendência é que melhorem incentivos e esse olhar do governo para a gente que defende, levanta essa bandeira do SG. Mas precisa, infelizmente, ainda não é o que a gente espera, no meu ponto de vista, o que eu espero. Eu acho que precisa muito mais de incentivos vindo do governo. Mas como a gente não pode esperar, a gente tem que se unir e ir tocando isso aí. Acaba evoluindo sem criar dependência, senão não sai do lugar, né? E aí eu vou entrar num outro aspecto. A gente falou muito aqui da questão mais voltada à sustentabilidade, mas a gente sabe que o leque ele é amplo, né? E uma das coisas que a gente tem visto também é cada vez mais as empresas dando mais espaço para o que era antes minoria. Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de pessoas, né, negras, identidade de gênero, enfim. Cada vez mais
A gente sabe que ainda existe muito preconceito, sim. A gente sabe que ainda existe muita diferença, inclusive no caso, né, de remuneração entre homens e mulheres que ocupam as mesmas cadeiras. A gente sabe de tudo isso, mas a gente percebe que existe um avanço positivo comparado aos últimos anos, né? Nesse aspecto, né, vocês também enxergam que isso é algo que está influenciando essa mudança de mindset das pessoas para a adoção real do ESG? Ou isso é mais hype, sabe? Vamos agora porque isso vai fazer diferença para a gente num relatório que vai ser publicado, mas na prática mesmo é algo que é só ali na fotografia, não acontece no dia a dia. Como que vocês enxergam essas questões, sabe? Eu vou começar aqui. Eu terminei e vou começar? Então, assim, eu acho que, pelo que eu vejo, a gente tem crescido, e até de forma interna, tá? Dentro da Ultraeco mesmo. Hoje nós temos levantada essa bandeira, eu falo hoje, mas já tem algum tempo. Eu até brinco, falo que nas feiras que a gente participa, expondo a empresa, tudo, eu falo, olha, a Ultraeco, ela tem, as mulheres estão dominando a Ultraeco. Então, hoje, realmente, as mulheres estão à frente da empresa, tudo. Tem diversas mulheres empreendedoras aí, né, que estão seguindo à frente da Ultraeco. E a gente até fez aqui uma convenção, dia 3 de agosto, aí, com todos os franqueados, vieram para a nossa sede, e aí eu lancei o desafio das 17 ODS, e falei para que cada franqueado pegasse pelo menos uma ODS para ele desenvolver lá na cidade dele. E aí a gente viu que as mulheres, que já estão dominando, né, o Treco, se enganjaram muito nessa questão, né, já tomaram frente e tudo. Eu falo que as mulheres dão um show em nós homens, né? Até preferi falar, né? Já entrar aqui na frente aqui e falar isso aí, porque realmente as mulheres dão um show. Hoje nós temos mulheres, não, eu falo mulheres, mas também nós temos pessoas, né? De outro sexo, tudo, né? Que elas atuam no atendimento lá, na limpeza do carro. E, assim, hoje nós temos, inclusive, eu posso dar exemplo da franqueada nossa de Mogi das Cruzes, né, aqui no estado de São Paulo. A equipe dela é formada somente por mulheres, e vão lá atender lá na casa, na empresa do cliente, né, porque está no nosso DNA essa forma de atendimento. Então, eles vão para lá e fazem lá, as mulheres, tudo, e, gente, deixa o carro impecável. Então, assim, dá um show nos homens, né, comparado aos homens ali. Então, assim, eu vejo que também, como o tema anterior, tem muito a ser desenvolvido ainda, mas hoje já fico feliz de tudo, desde quando eu comecei, em 2012, e se você analisar, não, né, nós temos ali, a gente está falando de 12 anos, houve já uma evolução, mas a gente precisa, falta muito ainda, e a gente tem que buscar essa evolução, com certeza. Temos que avançar um pouquinho mais. E para vocês, mulheres? Bom, Michele, essa pauta, ou essa agenda, ela é muito cara para as empresas de maneira geral, para a Novo Nordisk não é diferente. A Novo entende diversidade dentro dos seus valores, e ela vem trabalhando já há alguns anos na questão de avançar a equidade de gênero em termos globais, né? Quando você olha as perspectivas globais, a Novo tem um recorte específico para gênero. Aqui no Brasil, a gente está dando alguns passos à frente, eu diria, dado que o Brasil é uma das maiores afiliadas aí da Novo Nordisk, e existe uma intencionalidade muito forte da gestão, da qual eu faço parte, e da própria presidente, para que a gente possa refletir dentro da empresa o que a gente vê na sociedade. Então, a gente começou essa agenda positiva ou agenda afirmativa há alguns anos, através da criação de grupos de afinidade. Então, a gente tem 5 grupos de afinidade, onde a gente discute desde aspectos como é que a gente traz mais pessoas negras para dentro da organização e consegue impulsionar essas carreiras, não apenas na entrada, até como a gente consegue, de fato,
também ampliar o percentual de pessoas com deficiência, por exemplo, que hoje, teoricamente, é o cumprimento de uma cota, né? Mas a gente quer ir muito além. Então, o que eu vejo é um ambiente positivo e propício para fazer essas discussões dentro de uma organização que entende que isso é estratégico para a organização, que não é moda, não é hype, mas sim uma necessidade de você ter refletido dentro da empresa o que você encontra na sociedade. Então, pessoas em termos de raça, em termos de gênero, em termos de orientação sexual e assim sucessivamente. Excelente. Complementando aqui a fala do Flávio e da Simone, não acho também que seja hype ou moda que passe, até porque existiu um momento em que a questão de diversidade foi sim incluída como pauta que todas as empresas deveriam ter, elas constam aí de diversas tratativas, vou chamar desse jeito, só que no momento em que você dá oportunidade, você começa a ver resultados diferentes. O Flávio aqui falou alguns aspectos disso, a Simone também exemplifica. Você começa a ver pessoas, porque são pessoas, são gente, né? Você não coloca em caixinhas, então você traz junto para a sua força de trabalho e elas mostram que estão aptas a isso, que elas contribuem para um ambiente melhor. O ambiente diverso é um ambiente que costuma dar resultados melhores mesmo, né? E menos enviesados. Então, eu acho, e é uma crença minha, daí pessoal, não interessa como isso surgiu. A hora que você abriu a porta, as pessoas se fixaram, mostrando seu valor, não mais por cota, mas porque provaram que conseguem fazer a diferença e não tem por que serem tratadas de forma distinta. Nossa, é muito profundo isso, né? E eu me pergunto, às vezes, nos dias que nós estamos, a gente ainda percebe, né? Se é mulher, se é negro, se é pardo, se é homossexual ou não, as pessoas serem julgadas. Isso é muito ruim, sabe? Mas, enfim, são algumas batalhas que a gente ainda tem que vencer e que eu fico muito feliz que a gente já tenha avançado bastante, porque era muito pior, né? Ainda não está no cenário de excelência, mas a gente tem conseguido fazer grandes avanços. E muito bom ainda as empresas também apoiarem esse tipo de, não vou dizer causa, mas esse tipo de questão, porque isso é muito sério, e isso influencia diretamente, inclusive, os seus resultados, né? Mas é muito bacana a gente poder contar, né, com o apoio da sociedade como um todo para a gente fazer com que esse planeta se torne realmente um lugar ainda mais gostoso para a gente continuar vivendo. Temos que cuidar dele e cuidar para que ele realmente sobreviva, né? Eu vou precisar encerrar, o pessoal nos bastidores já está falando que o nosso tempo acabou, eu acho muito pouco tempo, né? Eu vou ver se eu proponho depois uma agenda um pouquinho mais extensa para a gente falar ainda com mais, né, profundidade a respeito do tema, mas eu quero agradecer imensamente vocês por terem, né, compartilhado conosco um pouco das suas experiências, dos seus conhecimentos que estão fazendo dentro das suas empresas, né? E é isso. Vocês querem, né, falar as últimas palavras, dar um tchauzinho? Ana, só muito obrigada. Obrigada. Eu acho que invistam em sustentabilidade. Quem tem a ganhar não são os outros, acreditem, principalmente a sua própria empresa. Ótimo. Verdade, e agradecer realmente, né? Agradecer a oportunidade, porque a gente realmente precisa disso, precisa da união, né, de todos. Falei isso lá no início, precisa ter a união de todas as empresas, todas as pessoas possíveis nessas causas de ESG. Da minha parte também agradeço. Obrigada pela Perform-IT, pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada aos colegas também. Muito obrigada, pessoal. Até muito mais. obrigada. Tchau, um abraço. Tchau, até mais. Bom,